Então nesse episódio a gente vê mais uma vez a cena da execução do Rei dos Piratas. Galera, a gente já viu essa cena algumas vezes, né, no anime. O anime ele mesmo começa mostrando essa cena, anunciando, né, como um prelúdiozinho, anunciando o início da Era dos Piratas. A gente vê um pouco mais a fundo a execução do Roger no arco de Log Town, mostrando muito mais da perspectiva dele. E também a gente vê um pouco mais também da execução dele no episódio 0, muito mais mostrando os outros personagens reagindo à execução do Rei dos Piratas. E esse episódio sendo a adaptação do capítulo 0, que precede o 10º filme, os acontecimentos do 10º filme de One Piece. Tem muito detalhe nessa execução, galera, que foi modificado e que também resgata muito do episódio 0, várias das cenas do episódio 0, que de certa forma são considerados canônicos no mangá ali, né, meio que um consenso entre o fandom que a gente considera canônico, e a gente viu isso sendo resgatado também para essa reprodução da execução do Rei dos Piratas agora mais atualmente. Então, vamos falar sobre esses detalhes, o que mudou, o que foi acrescentado, todos esses detalhes, tudo que é de importante na execução dessa cena, mas só lembrando, antes da gente falar desses detalhes, se você ainda não for inscrito, galera, considere se inscrever que toda semana tem vídeo comentando principalmente o mangá de One Piece, galera. Então se você não quiser perder os próximos vídeos, não deixa de estar inscrito também, vai ser muito legal ter você como parte dessa comunidade, beleza, galera? Primeira coisa que eu queria falar sobre essa cena é que quando a gente viu a cena em Log Town, eu sinto que muito da magia daquela cena tava na gente não conhecer a fundo o Roger. Tava no detalhe, por exemplo, da gente não ver os olhos do personagem, a gente enxergar o personagem como se tivesse muito mais distante da gente, como se tivesse realmente uma aura de mistério em cima dele que a gente não conhecesse, e aquela curiosidade que instiga na gente, né, da gente querer saber muito mais do personagem, como ele se tornou tão grandioso quanto ele era naquela época, né, na época da execução dele, quando ele se tornou o Rei dos Piratas. E agora a gente já tem essa perspectiva muito mais íntima, né, a gente vê essa animação muito mais atualizada que resgata também muito do que foi aquela cena da execução sendo mostrada no arco de Log Town, só que agora com uma intimidade muito maior, porque a gente viu parte dessa jornada dele, né? Então a gente já tá muito mais íntimo do personagem, já tá muito mais próximo dele. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre a fala do personagem, né? A gente tá muito acostumado a ver aquela clássica frase dele quando ele fala sobre o tesouro dele, ele dizendo: "Eu deixei tudo naquele lugar". Sendo que essa frase acaba sendo uma adaptação não tão fiel assim, que se a gente for comparar com a versão oficial do mangá da Panini e agora com essa versão de agora, né, da fala dele anunciando o tesouro dele, ele fala, abre aspas, né, "Eu deixei nele tudo o que vocês podem querer deste mundo", né? Muito mais fiel essa versão agora dessa legenda desse episódio com a versão do mangá oficial aqui do Brasil. Foi legal também alguns detalhes, né, que foram mantidos, como por exemplo a algema de madeira. A gente sempre para pra pensar que um cara forte como Gold Roger seria mantido preso por algemas de madeira. E ainda mais que as algemas, elas estavam, tipo, a corrente que saía daquela algema de madeira tava, tipo assim, mano, ele podia sair correndo com os braços ali, sabe? Era claramente ali o fato dele estar sendo entregue, né? Ele se entregando pra Marinha para ser executado, né? Reforça mais uma vez essa ideia de que ele realmente não estava tentando hesitar em estar ali, né? Porque senão seria necessário muito mais gente ali para tentar garantir a segurança dele. Infelizmente foi retirada aquela frase clássica do Roger, ele dizendo, né? O Randall perguntando alguma coisa para ele, se ele queria dizer mais alguma coisa, e ele dizendo, então, essas algemas aqui, você poderia tirar elas? E uma coisa que parece que foi mantida é ele sendo empalado por aquelas lâminas dos dois Randalls, né? Na verdade, a gente nunca soube se ele foi realmente empalado por aquelas lâminas. Eu ia falar lança, mas não é exatamente uma lança, né? Por aquelas lâminas, porque vai que o que aconteceu na verdade foi uma decapitação. Poderia muito bem ser o caso. Ele poderia muito bem ter sido decapitado. A gente nunca vai saber pelo visto, né? Mas o fato dele ser empalado, né, pelos Randalls, mais uma vez reforça a ideia de que, assim como ele foi algemado com algemas de madeira, ele também sofreu o dano de Randall. O pessoal adora usar isso, né, como piada, né? Pô, mas ele foi morto por Randalls. Como é que pode? Mas por mais que no começo do anime ele também tenha sido perfurado por Randalls, ou quiçá até mesmo decepado, né, decapitado, a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro, o fato de que o One Piece no começo, assim como aconteceu essa execução no começo do mangá, o mangá ele não era para ser tão longo quanto ele é hoje em dia, então naturalmente o power scaling ele vai aumentando, né, ele é meio que forçado a aumentar, ao mesmo tempo ele também meio que se torna fiel, ele se mantém na verdade relativamente fiel ao que a gente viu anos e anos
depois. Como, por exemplo, o Barba Branca, velho e doente, sendo empalado também feito manteiga por randoms da Marinha. Então a gente vê isso acontecendo com o Barba Branca anos e anos depois, e a gente lembra que isso também aconteceu com o Roger, que estava doente, né? E a gente lembra também uma outra cena que é o próprio Shanks, ele tendo o braço dele arrancado por um mero Rei do Mar random. A gente vê também os futuros Shichibukai presentes na execução dessa vez. E isso é inspirado justamente na versão da execução do episódio 0, onde a gente vê esses futuros Shichibukai e vários futuros grandes nomes daquela próxima geração aparecendo e presenciando aquela execução. Mais uma vez, o episódio 0 sendo a adaptação do capítulo 0, uma adaptação bem fiel, inclusive. Então a gente tem isso agora sendo inserido, esses elementos sendo inseridos nessa versão da execução, e algumas coisas interessantes sobre esses personagens. Primeiro, o Mihawk ele sendo atualizado com a espada e ouro dele, a lâmina negra dele, que no mangá ela não dava para ser vista, então fica incógnita se ele já tinha essa espada ou não, mas que na versão adaptada do episódio 0, ele não é mostrado usando essa espada, até porque o propósito de você mostrar aqueles personagens era justamente mostrar o início, né, dessa nova geração começando a agir, eles começando a também correr atrás cada um do seu objetivo, então faria sentido ele não ter essa espada já naquela época, mas por algum motivo eles decidiram acrescentar agora a espada, a lâmina negra dele na execução, ele já tendo essa espada na execução. Outra coisa também, o Doflamingo ele sendo atualizado, a versão dele, a fisionomia dele, o rosto dele sendo atualizado, não tendo aquele tamanho de queixo, aquela lapa de queixo e nariz que ele tinha tanto no episódio 0 quanto no capítulo 0. Meu Deus do céu, o que era aquilo? Inclusive, eles mantiveram os dois óculos. Ele usa o óculos tradicional dele e ele também usa um outro óculos de aviador por algum motivo. Talvez quando ele estivesse voando pelas nuvens, viajando pra lá e pra cá, ele usasse aquele óculos, não sei. Era uma versão tão diferente do Doflamingo que a gente conhecia que o pessoal até achava que era, na verdade, o Corazon. Quando a gente não conhecia o Corazon, o pessoal dizia que, na verdade, era o irmão do Doflamingo que estava na execução. Não, era realmente o Doflamingo. Não faria sentido se não fosse. Outro que a gente vê também, mas que estava bem fiel, é o Moria. Ele, na época que ainda tinha queixo. Antes dele perder o queixo, dele virar uma coisa só, a cabeça se juntar com o pescoço, naquela época ele ainda tinha queixo, ele tava bem fodão, ele parecia bem fodão naquela época. E o Crocodile, mais uma vez, de costas. O único que é mostrado de costas, só pra instigar aquela ideia de que, na verdade, ele era mulher naquela época, né? Ainda tá viva essa esperança, ainda tá viva essa hipótese dele ser mulher, porque eles poderiam muito bem atualizar nessa versão de agora da execução e colocando ele de frente, dizendo, olha só, ele realmente era homem na época, esqueçam essa teoria, mas não, mantiveram ele como o único futuro Shichibukai de costas. O Bug, galera, ele aparecendo, só que dessa vez ele aparece de forma muito mais sutil, juntamente com o Shanks nessa execução, e aqui vale uma nota aqui, porque na versão do capítulo 0 ele aparece alinhado perfeitamente junto dos outros Shichibukai, enquanto o Shanks ele aparece depois. Por mais que eles estivessem juntos ali na execução, ele na verdade é colocado ali alinhado com os outros Shichibukai, evidenciando mais uma vez o fato dele no futuro também acabar se tornando um dos Shichibukai, só que nessa versão desse episódio ficou muito mais sutil ali, né? Não deu muito essa impressão, mesmo a gente já sabendo nesse ponto da história que ele se tornou sim um Shichibukai. Mas ele tá lá chorando junto do Shanks, e o Shanks, galera, é outro detalhe muito importante, porque dessa vez, nessa execução, ele aparece com o rosto à mostra e não tendo nenhuma cicatriz ainda. Tanto no capítulo 0 quanto no episódio 0, que mais uma vez é uma adaptação extremamente fiel, então falar de um ou falar de outro quase que não altera nada, mas naquela versão ele tava com o rosto dele escondido. Era claramente algo proposital do Oda, talvez para esconder uma recente cicatriz no rosto que ele pudesse ter ganhado, talvez uma indecisão aí ainda do Oda, talvez não tendo ainda claro se ele já teria cicatriz naquela época ou seria depois. Pelo visto, isso foi sanado, né? Essa dúvida foi sanada porque na época parecia muito que ele estava escondendo justamente para não dizer, olha só, a cicatriz tá ali, mas eu não vou mostrar para vocês ainda não, né? Era justamente aquelas velhas hipóteses de que talvez ele tivesse ganho aquela cicatriz quando os dois bandos, né, do Roger e do Barba Branca, eles se enfrentaram e assim ele pudesse ter ganho a cicatriz ainda com
quando ele lutou quando jovenzinho, quando lutou quando adolescente. Mas pelo visto não foi o caso, ele não ganhou a cicatriz dele naquela época, e a hipótese que resta é que quando o Shanks ele passe a ascender para se tornar um dos imperadores, ele naturalmente tenha que ter entrado em conflito com o bando do Barba Branca e talvez ele nem sequer tenha lutado contra o Barba Branca, mas sim ele tenha dado de cara mais uma vez com o Barba Negra. Antes da gente ver esse flashback do Oden, cogitava-se também a ideia de que ele não conhecia o Teach ainda naquela época, e que talvez ele tivesse conhecido o Teach sem saber quem ele era, e quando ele lutou contra o Teach e levou aquela cicatriz na cara, ele pensasse que o Teach ele poderia até mesmo ser um dos comandantes do Barba Branca de tão forte que ele era. Mas ele já conhecendo o Barba Negra desde antes, naturalmente, né, seria uma figura familiar quando eles se encontrassem mais uma vez, mas ainda assim parece, pelo menos, né, é o mais provável de se pensar numa circunstância onde os dois eles possam ter se enfrentado. É aquela velha história, né, assim como a gente viu quando o bando do Luffy ele estava querendo invadir o território da Big Mom, que era extremamente comum que quando você tentasse enfrentar um imperador, que você sequer visse a cara desse imperador, que é tanta gente envolvida, é um exército, é um poderio bélico tão grande, um poderio ali, né, também humano, um recurso humano tão gigantesco que muitas das vezes você nem sequer consegue ver a cara do chefe. Então essa pode ter sido uma das ocasiões. Pode ser que o Shanks ele tenha ido tentar enfrentar o Barba Branca por algum motivo, disputa de ilha, território, qualquer coisa, e ele nem sequer tenha visto o Barba Branca e tenha se dado mal já pro próprio Barba Negra. Inclusive nessa versão, o Shanks ele parece muito mais novo que o Mihawk naquela época. Você vê que a diferença tá muito clara ali, mas é uma diferença que faz sentido sim, porque o Mihawk ele é 4 anos mais velho que o Shanks. Você vê que o Mihawk ele tá todo ali, porra, já parecendo ter uns 18, 19, 20 anos, era justamente porque ele tinha seus 19 anos, enquanto o Shanks ele tinha 15 anos. Então, naturalmente, o Shanks, né, nessa faixa etária ali, né, de adolescente, naturalmente, né, fase de crescimento, o Mihawk ele já estava ali desenvolvidozinho, enquanto o Shanks ele ainda estava na sua fase de crescimento. Então, naturalmente, ele vai parecer bem mais novo, principalmente nessa época que o Mihawk. O Dragon, mais uma vez, ele aparece, só que dessa vez ele parece estar com uns quilos a mais se comparado com o episódio 0, tudo bem, mas ele não tinha ainda a sua tatuagem. Desculpa a confusão, a sua tatuagem, então talvez tenha algum simbolismo um pouco mais forte, né? A tatuagem no rosto dele talvez seja realmente uma forma de marcar ali o real ponto onde ele se declara contra o próprio governo mundial, ou pode ser só um detalhe mesmo, né? Só para estabelecer o antes e o depois. Olha só como as coisas mudaram de lá pra cá, nossa, como ele era, olha só como ele era jovem na época. Assim como, por exemplo, o Mihawk, teoricamente, até onde a gente sabia, ele não tinha a espada dele atual, né? Só que agora a gente já sabe que ele pelo visto tinha sim. E um detalhe, galera, que foi pra mim a cereja do bolo foi o Smoker criancinha, ele aparecendo nessa versão, porque lembrando que aqui tem várias versões diferentes da presença ou da ausência do Smoker nessa execução, porque na versão lá de Logtown, do arco de Logtown, ele aparece e é quase que como se fosse a perspectiva dele, aquele conto, né? Ele presenciando a execução do Rei dos Piratas, sendo que o Smoker no mangá, quando é contada a execução do Roger, naquele arco ele não aparece. O Smoker no mangá, ele não estava presente na execução do Roger. E na versão do episódio do capítulo 0 ele também não é mostrado, né? Então, ou seja, só é mostrado na primeira versão do anime, no arco de Logtown, e isso também foi resgatado só para lembrar, olha só, ficou tão marcada a presença do Smoker naquela época que eles fizeram questão aqui de retomar, mas que a gente não sabe se necessariamente o Smoker ele estaria lá no mangá, né, como algo canônico, mas é um detalhe que eu acho que pouco importa. Mas galera, muito legal ter visto um pouco do resgate da animação antiga sendo, de certa forma, tentado ser reproduzido aqui nessa versão um pouco mais atual, né, um pouco mais clean, com as cores um pouco mais limpas ali, um pouquinho mais vibrantes, mas ainda assim tentando um pouco resgatar o que foi a animação daquela época ainda, né? Você vê que no finalzinho também o Oden, ele, cara, o jeito como ele admira o Roger é algo assim de outro mundo, ele realmente, cara, você teve uma vida de dar inveja, olha a forma como você morreu, do início ao fim você foi grande. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Aquela cena pra fechar o episódio também foi lindo demais, galera. Então esse episódio, muita coisa legal, muita coisa nova pra gente discutir aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez, se você ainda não for inscrito, lembrando, se inscreve no canal, esse é o momento de você se inscrever e também ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos que saírem, beleza, galera? Até a próxima, tchau!